Olá, aqui quem fala é Luiz Amaral e este é mais um vídeo de demonstração do ANSYS Discovery. Diferente dos outros vídeos que foram feitos até então, dessa vez mostraremos a capacidade da ferramenta de criar um modelo do zero e aprimorar e melhorar o projeto deste modelo. Irei começar criando um modelo do zero, tendo em vista que o ANSYS Discovery funciona na interface integrada do SpaceClaim, ou seja, a qualquer momento que o usuário clicar na aba Sketch, ele tem a possibilidade de criar uma forma geométrica. Uma forma essa que farei de, por exemplo, 200 mm por 200 mm. Pressionando a tecla P do teclado, tenho a possibilidade de transformar este sketch em uma superfície e posso fazer uma pequena extrusão nessa entidade. Agora que eu tenho um corpo sólido para meu estudo, eu posso clicar no botão Create Solution e criarei uma análise térmica para este modelo. Neste estudo térmico, aplicarei o material de aço estrutural para o meu CAD e criarei o processo de simulação. Naturalmente, já existe uma resposta acontecendo no ANSYS Discovery, pois ele já aplicou a condição de convecção em todas as faces do modelo, bem como ele já definiu a temperatura ambiente e uma temperatura para iniciar o cálculo. Se for de meu interesse, eu posso, por exemplo, clicar nesta face aqui de baixo e no primeiro botão que aparece na tela, eu posso adicionar uma condição de contorno, por exemplo, um heat flux, um fluxo de calor, digamos de 40 watts por metro quadrado. Uma vez que eu imponho essa condição no meu modelo, eu percebo o gradiente de temperatura que acontece nessa peça, que não é muito grande, ele está acontecendo na ordem de décimo de grau, me mostrando um mapa da temperatura neste sólido, já que este sólido está inteiro sofrendo convecção pela forma que o próprio Discovery configurou este caso. A parte interessante da coisa vem agora, onde eu posso realizar modificações nesse CAD para tentar melhorar o projeto, melhorar a troca térmica desse equipamento. Digamos, por exemplo, que eu tenho o interesse de desenhar aletas. Posso desenhar uma aleta com tamanho arbitrário e quando eu pressionar a tecla P novamente, o cálculo se reinicia, já que eu fiz uma modificação nesse CAD, com a minha face aqui. Digamos que eu faço uma extrusão nessa face, criando uma aleta também de tamanho arbitrário. Assim que eu solto o botão esquerdo do mouse, eu já percebo o recálculo que a ferramenta faz do estudo transiente em questão, calculando como que é a troca térmica nesse equipamento quando eu tiver essa única aleta. Eu posso complicar um pouco mais este problema. Eu posso selecionar esta aleta, clicar na tecla M do teclado, que é um atalho para a ferramenta Move, e eu posso, por exemplo, criar um padrão, criando um padrão de distribuição de aletas. No caso aqui com duas, e eu tenho a possibilidade de ver como que duas aletas afetariam essa resposta, ou até mesmo como que 5 aletas fariam esse trabalho. Perceba que a qualquer momento eu posso monitorar características de interesse para esse projeto. Digamos que fosse interessante para mim realizar um cálculo da temperatura máxima no volume ou digamos numa certa face. O software pergunta para que eu clique qual que é a face que eu estou interessado e eu posso clicar nessa face aqui de cima. E eu vejo como que é a variação dessa temperatura em função do tempo de cálculo. A mesma coisa pode ser feita para uma outra face, onde eu posso também aplicar aqui, talvez a temperatura média agora e não a temperatura máxima,
diferente de antes. E aqui é esperado que eu não veja um grande gradiente, já que essa face já está com a temperatura na mesma condição que a temperatura do domínio. Se eu quiser a qualquer momento, eu posso deletar um pós-processamento que eu realizei e criar um novo, como por exemplo a temperatura máxima no volume, ou digamos até mesmo a temperatura média neste volume. E em função do tempo de cálculo verei uma modificação. Assim como estou vendo a temperatura média na face, aliás, a temperatura máxima na face e a temperatura média no volume, eu tenho a possibilidade de verificar como que essa distribuição mudaria a partir de uma nova modificação no meu desenho. Modificação esta que poderia ser, por exemplo, um novo padrão a ser criado, adicionando mais aletas nesse sentido agora. E assim como modifiquei antes, eu tenho a possibilidade de ver como que o surgimento dessas novas aletas afetaria o estudo, mas eu posso adicionar ainda mais aletas. E verificar como que funciona a troca térmica desse equipamento, considerando essa condição de várias aletas no domínio. Com isso eu consigo ter um estudo bem preciso, lembrando que eu posso sempre trabalhar com o nível de fidelidade do modelo. A partir de rápidas modificações no meu CAD, observe o valor que isso tem para um projetista que está criando um produto novo. A qualquer momento, eu posso realizar modificações em outras regiões também, eu não sou restrito a criar aletas, como eu posso, por exemplo, aumentar a espessura dessa chapa, para novamente verificar como que está a distribuição de temperatura nesse equipamento. Ao fazer isso, conseguimos perceber um gradiente um pouco maior na escala de temperatura, que pode ser definida por bandas ou num padrão smooth. Assim como a qualquer momento o usuário pode mudar o material em questão, que definimos inicialmente como aço estrutural, mas que podemos modificar para plástico, por exemplo, e estudamos como que funciona esse gradiente em um plástico. Quando falamos de uma análise térmica, o usuário também tem a possibilidade de modificar a opção de um estudo transiente para um estudo estático. Observe que agora os gráficos que eu criei até então não fazem mais sentido, já que eles eram de uma variável em função do tempo. Aproveitando este CAD, pode ser que eu, na minha visão de projetista, tenha interesse em compreender como que funcionaria um escoamento fluido dinâmico ao redor desse equipamento. Apesar de eu ter realizado aqui um estudo térmico de condução neste sólido, nada me impede de acessar a aba Solution e adicionar no meu modelo uma resolução CFD, atribuindo um fluido ar e criando um domínio externo deste componente. Eu atribuirei a velocidade a partir desta face e definirei como chão a face inferior do espaço. E com isso, a ferramenta inicia seu cálculo, mostrando como que funciona, como que ocorre um gradiente de velocidade nessa região do domínio. Pode ser interessante avaliar também a temperatura no interior deste domínio de estudo. Como que a temperatura está variando. Assim como eu criei gráficos antes, eu posso criar um novo gráfico, dessa vez aplicado ao estudo CFD. E posso monitorar, por exemplo, a temperatura média que é medida no volume CFD. E quando eu clico em Create,
eu vejo que essa temperatura está praticamente zerada. Isso ocorre porque este estudo CFD está desacoplado do estudo anterior. Nada impede o usuário, no entanto, de atribuir condições de contorno para um estudo CFD térmico, como, por exemplo, clicar nesta face e atribuir uma condição de nova temperatura de, por exemplo, 45 graus Celsius. Agora que eu apliquei essa temperatura, se eu clicar aqui na opção de visualizar o meu plano e modificar de superfície para Temperature, eu verei que o domínio está inteiro em azul. Isso era esperado, já que este estudo está desacoplado do estudo anterior e eu não tenho uma temperatura atribuída ao fluido que entra no domínio. Posso resolver isso facilmente clicando em Setup, Temperature, e aplicarei nesta face, a face que o fluido adentra na região do meu estudo, fluido entrando a, por exemplo, 15 graus Celsius. Feito isso, agora sim eu consigo avaliar o caminho desse escoamento, como que funciona esta distribuição de temperatura. E mais do que isso, eu consigo levantar por meio dos meus gráficos como que a variação está ocorrendo. Observe ainda que se eu clicar no gráfico com o botão esquerdo do mouse e arrastar por uma certa região, o software me fala neste intervalo selecionado o valor mínimo, o máximo e o médio. Eu posso fazer isso a qualquer ponto do meu estudo, para passar por cima de possíveis flutuações. Assim como eu ainda posso monitorar até mesmo a força que é medida na direção Z, digamos na face de uma letra específica, por exemplo, esta. Estou trabalhando bastante com planos, mas o usuário não é limitado a este recurso de pós-processamento, e a qualquer momento é possível que o usuário opte por trabalhar com renderizações volumétricas ou até mesmo isosuperfícies para melhor compreender a tendência do escoamento em função de alguma propriedade. Sendo possível acoplar também linhas de corrente e partículas ao meu domínio. Observe que assim como eu fiz para o gráfico de temperatura, eu também posso fazer para o de força e posso monitorar uma faixa deste gráfico para perceber como que ocorre a flutuação nessa região. E a qualquer momento eu posso modificar qualquer aspecto, seja do escoamento, seja de uma pressão, seja de uma velocidade, para modificar o meu estudo. E perceber em tempo real como que a minha modificação afetou nos resultados. A qualquer momento que o usuário desejar abandonar o estudo CFD e voltar ao estudo anterior que tinha sido realizado, ele pode clicar naquele estudo e com o botão direito pressionar Activate e retornar aquele estudo em questão.
Pela sua atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo.